né? Dá para ver a maturidade da sua forma de pensar já desde antigamente, assim. Você fala muito sobre a sua mãe, né? Você teve o exemplo também do seu pai ou seu pai foi algo distante? Então, eu conheci meu pai, tive pouquíssimo contato com meu pai, eu já era pré-adolescente. E isso não te fez falta de alguma forma? Assim, isso foi suprido pela... Hoje, sendo pai, eu sinto falta, me faz pensar onde eu tive falta do meu pai, onde eu me senti desprotegido, Uhum. onde eu me senti desamparado muitas vezes. Aí a gente entra num outro caminho, que é o caminho de você conversar com o teu pai celestial e falar assim, beleza, o que eu não tive do meu pai terreno, meu pai biológico, eu tive do meu pai celestial. Mas enquanto eu passava por essa jornada profissional, essa coisa toda, não, minha mãe fez um excelente trabalho no que diz respeito a me amparar, a ser muito verdadeira, muito honesta. Você quer conviver com teu pai, você pode conviver. Mas como já não tinha ligação, acabou não se desenvolvendo uma relação. E você permaneceu sozinho, então, tipo, no Rio e tal? Não tinha ninguém da sua família nessa parte da sua profissão? Para ir para o Rio já foi mais tranquilo. São Paulo foi o lugar que me abraçou, assim, nesse momento. Essa minha construção profissional, ela acontece em São Paulo. Eu já vou para o Rio contratado. Sim. Então, o Rio, para mim, é o meu troféu, é a minha vitória. É a cerejinha do bolo ali, já tava... Aí... Tipo, deu certo. Ali era um investimento em São Paulo. Vamos ver como é que vai ser, vamos fazer o possível. Agora cheguei onde eu queria chegar. Perfeito. Né? Pelo contrário, o Rio já... Todo o conforto que eu não tive em São Paulo, eu passo a ter no Rio. Toda a insegurança que eu tinha em São Paulo, eu passo a ter agora segurança no Rio de Janeiro. E aí, praticamente, eu saio da minha casa para os estúdios. Vira o meu local de trabalho. Ali você chegou já daí com uma outra expectativa, já com algum outro propósito adiante? Ou não? Você chegou, vou trabalhar como ator, não sei quanto tempo vai durar, porque você tinha os teus investimentos, suas outras ideias de trabalho em São Paulo. Quando chegou no Rio, que você estava contratado, você falou, vou viver disso o resto da minha vida. Como foi? É interessante, essa pergunta é ótima, porque lembra que eu falei que eu não podia desistir? Cheguei em São Paulo, não me dei um plano alternativo. A mesma coisa no Rio. Quando você mete um foco na cabeça, assim, é isso, independente do que vai acontecer... Você vai com intensidade, né? Acabou. É a fé colocada também, né? Karina, ali eu sabia que era a minha escola, que era a minha oportunidade, que era o meu momento. E o que ia frutificar dali, eu tinha certeza que era um outro patamar que eu iria. Então, não pensei, vou... Daqui a um ano, vai que eu volte para dar aula de inglês, volto para São Paulo. Não, eu falei, isso aqui é minha casa, é aqui que eu vou ficar, o tempo que for. Eu tive na TV Globo por quase 10 anos. Não, mas você poderia já estar lá e pensar assim, eu tô aqui como ator, tá dando certo, mas eu quero ser produtor, eu quero um dia trabalhar com cinema, eu quero... Existia já um plano assim? Não um plano, mas existia esse desejo, essa paixão de querer empreender. Aí que entra a coisa dos Estados Unidos, que aí quando começa a vir para os Estados Unidos, eu vejo que aqui é o país do empreendedorismo, eu falei, caramba, é possível empreender aqui nesse local, já falo inglês, já venho para cá com frequência. Depois da minha história na TV Globo, entre uma novela e outra, eu acabo vindo para os Estados Unidos... Para passear? Para me desenvolver. Então eu vinha fazer treinamentos, eu vinha passear, eu vinha tirar férias, mas eu já vinha também com esse olhar do que eu posso aprender daqui, como que eu posso me desenvolver aqui também. Aí era Nova York esse local, né? Passou a ter o desejo de morar fora já lá atrás? Como que foi? Karina, eu sempre... Ou foi através da sua esposa? Tem tanta coisa que eu quero te perguntar. Então, pode perguntar. Para e pensa comigo. Assim, ai, gente. Em inglês, eu já falava. Eu falei, cara, mas para que eu falo inglês? Eu sempre me senti, por algum motivo... E estava sendo preparado para algo, né? E já era uma coisa meio que assim, internacional. Aí se você falar com a profeta, ela vai falar, você vai para as nações. Que essa palavra eu recebi também. E no meu coração, na minha cabeça, eu falei, caramba, eu vou viajar o mundo. E aí esse artista, empreendedor, se realiza com isso, né? Tanto do ponto de vista da arte, de você entender culturas, pessoas, comportamentos e assim por diante,
quanto também você olhar e falar, caramba, olha que interessante aqui, essa Quinta Avenida, olha esses prédios, olha como funciona esse processo nessa loja, da hora que você chega. Então, de alguma forma, eu estou o tempo inteiro, né, com isso, né, escaneando isso na minha cabeça, né? Então, a coisa do empreendedorismo, para mim, foi vindo para cá com... Não teve assim, uma ligação direta com a minha esposa. Pelo contrário, a minha ligação com a minha esposa, ela acontece por consequência de um estímulo que eu dei no que diz respeito a negócios. Lá em Los Angeles. Que é o que eu falo que é a minha história do Titanic, né? Esse é o meu momento Titanic, né? Peraí, que a gente já chega no Titanic. Você ficou 10 anos na Globo. Fiquei quase isso. Quase 10. Isso. E depois desse período aí... Record. Ai, Record. Record. Fiquei... A Record Rio ou Record São Paulo? Rio. No Rio, já. Teledramaturgia. É. E depois? Aí, nesse período... aí eu já... Eu tô atualizando aqui, ó, Miss. Tudo. Aí eu já era casado, né? Porque eu casei com a Bi, eu tava nos meus últimos anos de TV Globo. Eu tava fazendo uma novela chamada Paraíso. Foi bem nesse momento que a gente se casou. Foi minha última novela na TV Globo. E aí, quando acabou meu contrato na TV Globo... Como que vocês se conheceram? E voltou pro Titanic. Voltou pro Titanic. Como vocês se conheceram? Você sabe como é que é, né? Então, vamos lá. Eu não sei se você teve lá o teu empresário na época, etc. Mas eu tinha um empresário, eles me ligaram, falou, Berenguer, tem um produtor lá de Los Angeles, estão fazendo uma festa para esse cara, e eu tinha um critério também, já pensando assim que eu não... Enfim, já por decisão mesmo, assim, estilo de vida. Falou, vai ter um cara que é sócio do James Cameron, é um cara que fez todos os efeitos especiais do Titanic, e esse cara, a gente tá fazendo uma festa pra ele, eu quero ir, enfim, você tá no VIP list, você vai? Aí eles queriam confirmar se eu ia na festa VIP, né, na festa lá do cara. Eu falei, claro, vou, né, cara, falo inglês, vou lá conectar com um americano e vou lá, o mínimo eu vou encontrar com os colegas, os amigos, etc. E aí todos esses eventos que eu ia, eu gostava de ser o primeiro a chegar e, na maioria das vezes, o primeiro a sair. E aí, dito e feito, né? Cheguei um dia lá no apartamentão, Rio de Janeiro, cobertura, aquela varandona pra Praia da Barra da Tijuca, etc. O elevador que parou dentro do apartamento. Aí quando as portas do elevador se abrem, vem esse americano e me cumprimenta. Eu sou o primeiro a chegar, de fato, na festa. Pô, beleza. Pô, meu nome é Scott. Eu falei, cara, Guilherme. E eu sabia que ele era o cara, mas estava eu e ele ali. Tinha uma pessoa que tinha ido comigo, mas, cara, fiquei conversando com ele. Ele foi lá para a varanda e ficou conversando. A gente falou de tudo que você possa imaginar, menos de trabalho. Falei de Recife, que o Rio de Janeiro não estava com nada, que ele tinha que ir para Recife. Aí fui puxando a sardinha para Recife. Falei para ele que a comida brasileira, essa coisa que a gente é apaixonado, né, com a nossa cultura, né? A gente é apaixonado pela nossa cultura brasileira. E conversa vai, conversa vem, o pessoal começa a chegar na festa, ele vai ter que dar atenção para outras pessoas, ele me dá o cartão dele, o cartão de business dele. Ele fala, ó, quando você for a Los Angeles, bate lá na porta, tá aqui meu telefone, tá aqui meu endereço, vai lá na porta, bate lá e vamos tomar um café. Eu falei, claro. Aí eu peguei aquele cartãozinho, eu falei, cara, eu vou ser o próximo Leonardo DiCaprio, né? Porque o cara era o cara sócio do James Cameron, o cara era o cara do Titanic. Eu falo, o próximo Titanic eu vou estar. Eu vou estar lá na frente. Sou eu que vou ser o próximo Jack, né, cara? Guardei aquele cartãozinho, mas com tanto carinho no meu coração, Karina. Guardei aquele cartão. Quando acabou a novela, aí você sabe que entre uma novela e outra a gente tem aquela pausa. Aí eu fui para Nova York. Aí vim aqui, fiz uns treinamentos com o Strasberg. E quando acabou o treinamento, eu falei, opa, beleza, Scott? Guilherme, lembra que a gente se conheceu? Você falou quando eu estivesse aqui nos Estados Unidos para a gente poder marcar de tomar um café? Eu falei, cara, tô disposto, queria ir até você. Isso eu em Nova York. Aí ele falou assim, eu tô indo para Nova York, mas eu tô indo a trabalho, não vou conseguir encontrar com você, eu vou estar de volta tal dia. E aí, nesse bolo aí, é
Tinha que contar isso com mais detalhes. Vou tentar resumir, não sei se vai dar certo não, mas vamos lá. Lá em Los Angeles, a Isabela, que era modelo, que era uma das pessoas que sublocava a minha república. Lembra da minha república? Lá, assim, lá da São Gabriel. A gente estava fazendo um teste e eu vendendo rifa num teste para um comercial da Fanta. Lá na Rochinol. Tu lembra da Rochinol? Academia de Filmes? Gente, você lembra coisa, hein? Não, porque aquilo foi Deus, né? Nossa. Pensa comigo. Aí eu tô no meio da galera vendendo rifa. Porque eu tava ajudando lá na igreja, eu tava vendendo rifa no meio da galera. Fala, tem uma televisão aqui, estamos fazendo uma rifa, etc, tal. E é pra gente ajudar aqui uma obra. E a Isabela tá sentada. Tu lembra como ficava? Fica naquele sofá, assim. Sentado e todo mundo esperando horas e horas e horas. E eu perturbando todo mundo vendendo rifa. Aí a Isabela fica prestando atenção. E eu não conhecia a Isabela. Agora eu vou abrir um parênteses. O Luciano, que era um cara que virou irmão meu, que morou comigo, ia correr comigo no Ibirapuera, começou a fazer dieta junto, começou a fazer esporte junto. Ele viajou para a Ásia como modelo. Você já foi para Tóquio? Não. Você fez Ásia, não? Não. Então, ele foi para a Ásia. Você lembra dessas épocas, né? Vai para Europa, vai para a Ásia, não sei o quê. Bem na nossa época. O Luciano foi para a Ásia e ficava falando para a Isabela que estava com saudade do irmão dele. Pô, eu tô com saudade do meu irmão, a gente ia correr no Ibirapuera. Todo dia ele falando que estava com saudade do tal irmão. E que esse tal irmão se chamava Guilherme, lá na Coreia. O Luciano falando para a Isabela. Gente. A Isabela vem, olha Deus aí. A Isabela vem neste dia. E se eu não estivesse vendendo rifa? Você fica tudo... E se eu não tivesse... eu falo que Deus vai fazendo um costuradinho aí. Coisa impressionante. Você entendeu? E aí o que aconteceu? A Isabela, pelo meu jeito de vender rifa, ela falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pois não. Ela falou, você é o Guilherme, irmão do Luciano? Eu falei, claro, pô, Luciano Freitas, meu brother, meu irmão, meu irmãozão. Ela falou, caramba, como ele falava de você. Aí daí a Isabela foi morar lá, né? A gente fez o teste naquele dia. Eu falei, vocês conheceram ali, só que depois ela foi morar. Ela foi morar, exato. E aí eu fiquei na casa da Isabela quando eu fui para Los Angeles. Ela já estava casada nessa época com um americano, ela era casada com um americano nessa época. Ela falou, Gui, quando você for para Los Angeles, fica lá em casa. Aí eu liguei pro Scott e falei, Belita, tô indo aí fazer uma reunião com o cara do Titanic. E eu vou ficar na tua casa, tudo bem? Ela falou, claro, pode ficar. Karina, eu achando que eu ia ser a próxima estrela de Hollywood. Nossa, e o que deu isso? Não, eu vou te falar. A Isabela bucou um desfile em San Diego. Falou, amigo, eu só ia ficar 4 dias em Los Angeles. Infelizmente, eu vou ter que ir para San Diego, vou ter que fazer um trabalho. Mas você pode ficar em casa. Você fica aqui em casa e vou pedir para uma amiga minha te levar para conhecer a cidade. E aí eu conheci a Bianca. Gente! Uau! E no segundo dia, Deus falou, eis aí a tua esposa. Como que ele falou assim no seu coração ali? Eu vou te falar como é que ele falou. Depois de todos os nãos que eu falei na minha vida, depois de tudo que eu falei, Senhor, não é o momento, não é essa pessoa, não é desse jeito, não está certo ainda, não é a confirmação ainda. Então, quanto mais não você puder falar, mais você está se encaminhando para o sim de Deus. Quanto mais não você puder entender, e aí a conversa com o papai. Então, quando Deus me mostrou, eu tinha certeza já claramente que a gente... E aí, dali pra frente, a gente, claro... E né? Ela tinha certeza? Você ela percebeu? Ela era recém-convertida. Também? Recém-convertida, você acredita? E você sabe que isso era uma conversa que eu tinha com Deus, né? Eu falei, Deus, eu quero conhecer alguém que já te conhece. Porque o que acontecia com frequência, às vezes a pessoa começava a conversar, criava ali uma aproximação e esse interesse, a pessoa começava a querer entender da palavra e começar... E era muito de fora para dentro. Eu queria alguém que amasse Deus antes de me amar ou antes de criar. E dali para frente foi construindo a nossa história.
Aí em 9 meses a gente estava casado, em 1 ano a gente casou tudo, né? No Brasil, No daí. Brasil. Daí vocês dois voltaram, ela Aí não eu- estava morando lá? Ela morava em Los Angeles fazia 8 anos. Aí ela voltou quando a gente... Enfim, ela veio passar férias no Brasil, a gente Eu começou... achava que ela era americana. Imagina. Ela tem a carinha de americana. A Bia ela tá mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil.